Olá, gente! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a entrevista social. O objetivo da entrevista social, ele é de aprofundar o nosso conhecimento sobre os usuários, sobre aquela família, né? Sobre a realidade social que ela vive, sobre a sua realidade, sobre as suas relações sociais, sobre a sua relação com a comunidade, sobre as suas relações entre os membros daquele núcleo familiar. Então, o que ela vai proporcionar para a gente? Perceber e conhecer a dinâmica familiar, a dinâmica social, né, dentro daquele âmbito familiar. E o que é importante, gente? A entrevista social, através dela, através da nossa observação, também vai nos proporcionar conseguir muitas informações importantes e também vai nos proporcionar um conhecimento muito grande, porque a observação, ela também faz parte da entrevista social. Então, não são só as perguntas e as respostas ali naquele momento, mas também a observação. Através da observação eu consigo buscar muitas questões subjetivas daquela família, daquele núcleo familiar ali durante esse atendimento, durante essa entrevista social. E aí, gente, logo no primeiro atendimento, a gente já realiza a entrevista social, né? Quando eu faço ali a acolhida, aquele primeiro atendimento, eu já estou realizando uma entrevista social. Algumas pessoas chamam esse momento de anamnese, mas né, é de cada um. Anamnese, entrevista social, isso aí não importa a forma como é chamado. E aí, nesse momento da acolhida, nós, assistentes sociais, técnicos, né, do equipamento, do CRAS, CREAS ou de outro equipamento do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social, estamos realizando a entrevista social. Isso, gente, claro, se nós estivermos realizando esse trabalho sozinhos, né, exclusivamente. Não existe entrevista social realizada pelo assistente social e pelo psicólogo. Isso aí é uma entrevista. A entrevista social, ela é uma atribuição privativa do assistente social, ok? Então, gente, a entrevista social, eu, acredito que ela seja o principal instrumento de trabalho do assistente social. Porque, gente, em todos os processos, né, de atendimentos, de trabalho social com essas famílias, em todos nós vamos estar realizando a entrevista social. Então, não existe um procedimento, um atendimento que a gente realize com essa família que não acontece a entrevista social. E ela precisa ser planejada. Eu não posso simplesmente, do nada, vou fazer uma entrevista social com essa família. Eu não posso fazer isso. Eu preciso buscar o prontuário, eu preciso buscar o máximo de informações, eu preciso escrever qual o meu objetivo com essa entrevista social. Então, isso também é importante. Eu preciso saber o que eu preciso descobrir, né? O que eu preciso ali buscar de informação daquela família para que eu estruture a minha entrevista. Então eu preciso sim estruturar o que vai ser falado, o que vai ser perguntado, qual o meu objetivo, aonde eu quero chegar com essa entrevista social. E para isso eu preciso planejar a minha entrevista, né? Eu preciso elaborar o que vai ser feito durante aquele atendimento. Sempre pensando no objetivo da minha entrevista. Por quê, gente? As entrevistas sociais, elas têm diferentes objetivos. Então, por isso não existe um modelo fixo, um modelo universal. Entenderam? Porque cada entrevista, ela vai ter um objetivo diferente. E eu preciso pensar nisso antes de realizá-la, antes de fazer o meu planejamento para desenvolver esse instrumental técnico. Então, gente, existe uma entrevista social ideal? Não existe. Existe um modelo pronto? Não existe. Por quê? Vai depender do equipamento que eu estou inserido. A entrevista social realizada pelo assistente social dentro do CRAS, ela é diferente da entrevista social realizada dentro do CREAS, dentro do Centro POP. Então, eu preciso
eu preciso primeiro, né, saber qual equipamento eu estou inserido, qual o objetivo daquele atendimento, daquela entrevista social, para que eu lance o que vai ser importante perguntar, o que vai ser importante buscar durante aquele atendimento de informação daquela família, daquele usuário. As perguntas que eu faço para uma família, por exemplo, no CRAS, são diferentes das perguntas que eu faço para uma pessoa em situação de rua. Não são as mesmas perguntas, né? São realidades diferentes, são vivências diferentes, são relações sociais diferentes. Então, eu preciso ter muito claro qual o meu objetivo para que eu faça esse planejamento, para que eu desenvolva uma entrevista social com foco, com objetivos, ok? Então, gente, trouxe um conceito de Legoi. A entrevista é um dos instrumentos que possibilita a tomada de consciência pelos assistentes sociais das relações e interações que se estabelecem entre a realidade e os sujeitos, sendo eles individuais ou coletivos. E o que é importante? Muito, muito importante. O bom entrevistador, ele mais escuta do que fala. Gente, nós estamos ali para ouvir as demandas, para ouvir as histórias, os relatos daquela família ou daquele usuário. Nós não podemos ficar interrompendo ele, nós não podemos ficar falando, nós precisamos ter essa atitude empática, né, de ouvir, de falar menos, de deixar que o usuário ele demonstre ali naquele momento todas as suas angústias, as suas demandas e traga para a gente um conhecimento sobre a sua realidade dentro da comunidade, sobre as suas relações familiares, sobre as suas relações sociais. Então, Luana, existe um prazo, um tempo pré-determinado para uma entrevista? Você pode sim planejar um tempo para sua entrevista, mas que seja um tempo de qualidade, um tempo sem pressa. Eu acredito que 1h, 50 minutos é um período ideal para você realizar uma boa entrevista, uma entrevista de qualidade. É lógico que vão ter exceções, vão ter aquele usuário ou aquela família que vai trazer uma demanda muito grande e que de repente ele tem essa necessidade de falar mais ou de expor mais algumas situações vivenciadas. E a gente está ali para acolher, para ouvir, né, para escutar aquilo com empatia, livre de julgamentos, livre de preconceitos. Então nós precisamos nos atentar para isso, para ouvir mais e falar menos. Gente, existe então uma entrevista única, um modelo padrão para todo e qualquer atendimento? Não, não existe, né? Porque a finalidade da entrevista varia. Então, são finalidades diferentes, objetivos diferentes, são equipamentos diferentes. Então, para cada objetivo, é necessário utilizar um modelo diferente. E no decorrer, né, do trabalho, da experiência de vocês, aí no início a gente fica um pouco apreensivo, um pouco inseguro, mas com o tempo isso vai ficando muito automático. Quando você pega ali o prontuário ou entra lá no GSUAS e busca pelas informações sobre aquela família que vai ser realizado esse atendimento, aí você já vai planejando ali a entrevista, você já vai pontuando o que precisa ser falado, o que precisa ser buscado de informação daquela família. Então, gente, importante, nosso papel é de viabilizar os direitos do usuário. E nós estamos ali para nos aproximarmos e criarmos uma relação de confiança e não para julgar. Nós precisamos ter isso muito claro. Nós não estamos ali para julgar, para ter atitudes preconceituosas ou para constranger o usuário ou aquela família que eu estou realizando o atendimento.
Gente, crenças e valores, cada família vai construir uma. Então, às vezes, o que parece ser errado para mim, não é errado para aquela família. Tem questões que são culturais e nós precisamos nos atentar para isso. Nós estamos ali para nos aproximarmos, para criarmos um vínculo de confiança, para ajudar aquela família, para auxiliar, né? Para ajudar não, para auxiliar aquela família ou aquele usuário a caminhar, né? Para que ele tenha mais autonomia, para que ele seja mais protagonista, para que ele consiga desenvolver um papel de cidadania dentro da sua comunidade, para que ele consiga acessar todos os direitos que estão aí disponibilizados pelas nossas políticas públicas. Então, o nosso papel é aproximação, relação de confiança, criação de vínculo. Então, nós temos que ter isso muito claro durante a entrevista. E cuidado, gente, cuidado para não termos uma atitude de julgamento, uma atitude preconceituosa, uma atitude que vai constranger o nosso usuário naquele momento da entrevista. E outra coisa, gente, é muito importante a gente ser transparente com o usuário. A gente, desde o início, falar, né, sobre o motivo, a motivação dessa entrevista social. Porque o que acontece? Vão ter casos que nós vamos receber encaminhamentos. E nós precisamos ser transparentes. Olha, senhora fulana de tal, nós recebemos um encaminhamento do Conselho Tutelar e nós precisamos conversar sobre essa questão que está acontecendo dentro da sua casa. Eu estou ali para te auxiliar, eu estou aqui para te auxiliar, eu estou aqui para, né, para que nós possamos pensar em algo juntas para solucionar este problema. Então, nós temos que ter uma atitude empática, nós temos que buscar a resolução de um problema junto com o nosso usuário. Nós não podemos apontar dedos, julgar ou ser preconceituosos durante esse momento. Porque senão esse usuário não volta, esse usuário simplesmente vai embora, vai virar as costas para o serviço e nós não vamos conseguir desenvolver o trabalho para o qual nós fomos contratados, né? O trabalho que é preconizado pela Política Nacional de Assistência Social. E, gente, a entrevista ela tem etapas, né? Como eu falei anteriormente, a primeira parte, né? A primeira etapa ali da entrevista é planejar. Eu preciso planejar essa entrevista. E como que eu vou fazer esse planejamento? Buscando o máximo de informações, né? Lendo o prontuário, entrando no GSUAS, buscando as informações, colocando muito claro para mim qual o objetivo da minha entrevista social, por que eu estou realizando essa entrevista, o que eu já tenho de informação, o que eu preciso buscar, quais perguntas eu devo fazer. Então, eu preciso fazer esse planejamento, eu não posso deixar a entrevista correr solta, né? Eu preciso entender ali a minha motivação, eu preciso pensar nas perguntas que eu preciso fazer para que eu tenha um direcionamento durante o atendimento, para que eu tenha um foco. Então, é muito importante a gente fazer esse planejamento antes da execução. Execução ou operacionalização é o momento pelo qual, né, é o momento ali em que eu estou realizando a entrevista. E aí, gente, ela deve permitir ao entrevistado clareza quanto às questões expostas pelos usuários e os possíveis encaminhamentos, porque durante esse momento da entrevista, em alguns momentos, o usuário ele vai trazer para mim algumas demandas que imediatamente eu já posso orientá-lo a buscar, né? Eu já vou fazer um encaminhamento. Por exemplo, um usuário que está desempregado, que está sem renda, eu já posso realizar ali o encaminhamento para o setor de cadastro único, para que eles façam o seu cadastro único, para que eles possam acessar o benefício de transferência de renda atualmente, né? Hoje o Auxílio Brasil. Ou eu já posso fazer um encaminhamento também para o Cine do meu município. Eu tenho ali a listagem com as vagas da semana, eu já vou olhar as vagas da semana, já vou falar, olha, fulano de tal, nós temos essa e essa vaga.
Ah, eu me enquadro, vamos fazer um encaminhamento. Então, isso é a operacionalização da minha entrevista social, né? Durante esse momento, eu já vou fazendo os meus encaminhamentos e eu já vou viabilizando direitos ali para esse usuário, para essa família, né? Então, é muito importante a gente ter ali, eu preciso conhecer tudo que está disponível no meu território, para que nesse momento eu consiga disponibilizar o máximo de serviços para esse usuário, para essa família. O acolhimento, gente, o acolhimento é extremamente importante porque é aquele primeiro contato que o usuário ou a família tem com o serviço, com o técnico de referência, né, com o Sistema Único da Assistência Social, com o PAIF, né, que é o Serviço de Atendimento Integral à Família. Então, o meu acolhimento, ele tem que ser feito com excelência, ele tem que ser feito com muito cuidado, de uma forma empática, de uma forma acolhedora. Eu preciso realizar esse acolhimento, fazendo com que aquele usuário sinta-se acolhido, sinta confiança e consiga expor quais são as suas necessidades, quais são as suas demandas, né? O que ele precisa do nosso serviço. Então, no momento do acolhimento, eu também vou orientar e eu também vou falar sobre os serviços que a gente tem ali disponível no equipamento. Eu vou falar sobre o que é o nosso papel, sobre o que é a assistência social no município. Então, a acolhida ela é muito importante, ela é essencial para o trabalho que eu vou desenvolver a partir de então com aquela família. E aí, registro e sistematização das informações. Já indo para a etapa final. Gente, o que eu acho importante? Durante a entrevista, eu faço um mínimo de anotações, eu pontuo palavras-chave. É claro que isso você vai criando o seu método com o tempo, com a experiência. Né? Quando a gente começa a trabalhar, a gente tem aquela ânsia de querer escrever o máximo de informações com medo de perder alguma coisa. E isso é normal, isso é comum, não fiquem apreensivos. Né? Com o tempo, a gente vai criando o nosso próprio método, o nosso próprio jeito de realizar a entrevista. E hoje eu consigo fazer isso, eu coloco palavras-chave e aí logo após, né, quando eu encerro aquele momento de entrevista, e em seguida eu tenho um tempo para poder registrar tudo que foi discutido, falado dentro do atendimento, eu consigo, através daquelas palavras-chave, me recordar do que se trata, e aí eu vou fazendo o meu textinho todo bonitinho ali, todo certinho. Eu acho importante, gente, a gente só fazer esse registro depois que o atendimento é finalizado. Eu não acho interessante você fazer esse registro durante o atendimento, porque senão você fica muito focado ali no registro e pode ser que você perca alguma informação relevante, né? Porque sua atenção vai estar mais voltada para o registro do que para o próprio atendimento ao usuário. A escuta qualificada. Nós somos técnicos formados em nível superior. Nós somos preparados, nós somos qualificados para uma escuta qualificada. Então, gente, esse primeiro momento da acolhida, né, que eu vou realizar ali, essa escuta qualificada, é o nosso princípio básico do atendimento, né? Ouvir, né, escutar, problematizar, ter uma ação a partir de tudo isso. Então, essa escuta qualificada, ela nos proporciona isso, né? Nos proporciona escutar e ver coisas que estão além da fala do usuário e da família. Porque, às vezes, a gente vai perceber situações que estão muito além. Percebem? Então, às vezes, a gente vai conseguir buscar ali, a gente vai ter acesso a informações principalmente subjetivas que não vai ser falada, mas que a gente vai conseguir observar, porque nós temos essa escuta qualificada, nós temos essa observação qualificada, porque nós fomos preparados para isso, nós somos técnicos e trabalhamos de forma científica, nós não usamos o senso comum. E, gente, o silêncio sensível. Durante a entrevista pode acontecer, né, alguns momentos do silêncio sensível. O que é isso?
Em alguns momentos, o usuário ou aquela família pode se calar, né? Por quê? Talvez ele não consiga ainda expor, né, ou relatar alguma situação ou algum momento ali que ele ainda não consegue enfrentar, que ainda é muito doloroso, que ainda causa um sofrimento. Então, em alguns momentos, a gente vai passar pelo silêncio sensível. E o que é importante a gente entender? Que não tem que ter um diálogo o tempo todo. Às vezes nós precisamos respeitar esse silêncio sensível. Às vezes nós precisamos simplesmente silenciar, né? E agir de forma empática. Então, aquele usuário, ele vai simplesmente ficar em silêncio. Nós também podemos ficar em silêncio, né? Nós não precisamos falar o tempo todo. Então, é importante que eu tenha esse entendimento que esse silêncio, ele também me diz algo, ele também traz para mim alguma informação. Então, gente, como realizar uma entrevista social com excelência? Vamos lá, primeiro ponto. Chame o usuário pelo nome. Gente, antes de chamá-lo, pega o prontuário, lê o nome. Não fica chamando, então, senhor. Não, é fulano, né? Vamos chamá-lo pelo nome, é uma questão de respeito. Ele se sente valorizado. Trate-o com respeito, de uma forma acolhedora, né? Fale um pouco de você em alguns momentos, não fique tão focado nele, né? Se de repente ele trouxer para você, eu tenho uma filha, olha que bacana, eu também tenho uma filha, qual a idade da sua? Isso faz com que aquele momento ali, ele fique um pouco mais descontraído, né? Não fique, ele fique mais horizontal e ele se sinta mais à vontade. Então, ele vai criar mais confiança e ele vai falar mais questões ali que às vezes tá dentro dele, que ele ainda tem dificuldade de compartilhar. Utilize sempre uma linguagem fácil. Gente, eu vou ficar ali falando termos técnicos com o usuário? É claro que não. Né? A gente precisa ter uma linguagem clara, uma linguagem fácil, para que ele entenda tudo que eu estou falando. Porque se eu faço um atendimento que o usuário sai dali cheio de dúvidas, sem saber o que é isso ou aquilo, o meu atendimento, a minha entrevista social, ela não atingiu o meu objetivo. Então, tenha uma linguagem clara, simples, de fácil compreensão. Fale sobre o sigilo profissional. Fale sobre isso, olha, tudo que for falado aqui, nós temos a questão do sigilo, está na legislação, fale do sigilo profissional. Né? Para que assim ele fique mais à vontade, ele sinta mais confiança em expor suas questões, suas angústias. Planeje o tempo da entrevista, que foi o que eu falei anteriormente, né? Coloque um tempo. Eu acredito que 1 hora e 50 minutos é o tempo ideal, não mais que isso, não é necessário mais que isso. E, gente, você não vai saber todas as respostas o tempo todo. O usuário, ele vai trazer alguma demanda ou algum ponto específico que ali naquele momento você pode não saber a resposta. E tá tudo bem. Você simplesmente vai dizer, olha, fulano, eu vou buscar essa informação e vou trazê-la para você num outro momento. Porque nós não sabemos tudo, gente. Tem muitas informações que a gente vai buscando no decorrer do que vai surgindo pra gente. Seja empático durante todo o processo. Gente, pensem, como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse ali do outro lado da mesa? Né? Vamos tentar ser o mais empáticos possíveis, o mais acolhedores possíveis, para que esse usuário se sinta à vontade, para que ele consiga sentir confiança, para que ele crie esse vínculo com você, técnico, do equipamento. Isso é muito importante para que a gente consiga efetivar, né, o nosso trabalho ali dentro do PAIF, dentro do CRAS ou do equipamento no qual nós estamos realizando o nosso trabalho. E, gente, não se esqueça, importantíssimo, o prontuário, ele é do usuário e da instituição. Então, pode acontecer de o usuário solicitar uma cópia do prontuário dele. Pode acontecer. Nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu com colegas de profissão. Então, Luana, então tem que tomar cuidado com o que eu coloco. Não, gente, vocês vão colocar o que é o fiel ali ao que foi relatado.
vocês vão colocar o que é importante e precisa se ter cuidado ao fazer o preenchimento desse prontuário, né? Cuidado com o quê? Com o juízo de valor. Então, nós temos que ter esse cuidado com essa informação que nós vamos colocar ali no prontuário. É direito desse usuário solicitar uma cópia. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha acrescentado um pouco aí para o trabalho de vocês. E era isso que eu queria passar sobre entrevista social. Muito obrigada, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!